Se liguem nesse fato instigante, os vilões estão sumindo das produções. Mas calma, não vamos entrar em pânico ainda. Venham desvendar esse mistério que está ocorrendo em várias produções, principalmente as infantis. Ficou curioso? Então venha comigo, após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no mundo utópico sem vilões. Que merda, hein? Pois bem, meus jovens, muitos de nós crescemos com a compreensão da existência dessa figura icônica que é o vilão. Em muitas obras, especialmente nos contos de fada, como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela e tantas outras. A modernidade chegou e com ela a forma de contar histórias mudou para além dos livros, com a presença nos filmes, séries, games, animações e diversas outras mídias. Mas a figura do vilão não se perdeu em meio à modernidade, estando presente em várias produções, em alguns casos fazendo esses personagens serem mais populares até do que os heróis, como é o caso de Darth Vader, de Star Wars, ou Coringa do Batman, esse aqui, esqueça os outros. Ao longo da história da narrativa, os vilões ocuparam um papel fundamental no desenvolvimento das tramas e construção de mensagens atemporais. Desde épicos gregos até obras contemporâneas, esses personagens antagônicos servem como contraponto aos protagonistas, impulsionando a ação, explorando os limites da moralidade e proporcionando reflexões valiosas ao público. Nas obras antigas, os vilões eram frequentemente figuras imponentes, movidas por ambição destemida, inveja e sede de poder. Eles representavam os perigos do mundo, os testes de caráter que os heróis precisavam superar para alcançar seus objetivos. Através do conflito com esses antagonistas poderosos, os autores exploravam temas como bem e mal, justiça e tirania, e a coragem e o medo. Em épicos como a Ilíada e a Odisseia, personagens como Aquiles e Agamenon representavam os lados conflitantes da guerra. Vou construir monumentos à vitória em cada ilha da Grécia. Vou esculpir Agamenon em pedra. Meu nome vai sobreviver às eras. Seu nome está escrito em areia. Enquanto figuras como Medusa e as Harpias proporcionavam o perigo do mundo natural. Shakespeare, por sua vez, deu vida a vilões memoráveis como Ricardo III e Macbeth, explorando a ambição desmedida, a traição e o poder da corrupção. Embora o poder da caracterização dos vilões tenha se tornado mais complexa e multifacetada nas obras modernas, sua importância na narrativa permanece inalterada. Eles continuam a servir como elementos essenciais para o desenvolvimento da trama, impulsionando os heróis a superar desafios e questionar suas próprias crenças. Além disso, os vilões modernos podem oferecer reflexões valiosas sobre temas contemporâneos, como a desigualdade social e a manipulação das informações e perigos do fanatismo. Em obras como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, os vilões Sauron e Voldemort representam o mal em suas formas mais puras, ameaçando a paz e a segurança do mundo mágico. Através da luta contra esses antagonistas, os protagonistas aprendem sobre a amizade, coragem e a importância de defender o que é certo. Em séries como Breaking Bad e Game of Thrones, os vilões Walter White e Cersei Lannister são figuras complexas e moralmente ambíguas, que desafiam as noções tradicionais de bem e mal através de suas ações questionáveis. As séries exploram temas como o poder corruptor, a busca por redenção e as consequências das nossas escolhas. Embora as formas de representação dos vilões tenham evoluído ao longo do tempo, sua importância na narrativa e construção de mensagens atemporais permanece inalterada. Ao criar vilões complexos, multifacetados com motivações críveis, os autores podem oferecer ao público histórias mais envolventes, reflexões mais profundas e questionamentos sobre o mundo em que vivemos. Outras importâncias para os vilões. Eles podem ser espelhos para os heróis, revelando seus pontos fracos, testando seus valores e impulsionando seu crescimento. Podem servir para explorar também o lado sombrio. Através dos vilões, podemos explorar os lados mais sombrios da natureza humana, como a ambição, a crueldade e a sede do poder. Podem servir de reflexão para a realidade. Os vilões podem representar os perigos e desafios do mundo real, incentivando o público a refletir sobre questões sociais,
políticas e éticas. Ou seja, os vilões são elementos essenciais na construção de histórias atemporais e na exploração de temas complexos. Ao manter sua presença nas obras modernas com caracterizações e motivações críveis, os autores podem oferecer ao público experiências narrativas mais ricas, reflexões valiosas e questionamentos sobre como vivemos. Mas sempre tem um mais. Recentemente, muitas obras não têm apresentado a existência de um vilão, ou quando apresentam, esse se mostra uma pessoa incompreendida, suas ações são geralmente culpa da sociedade e ele costuma se redimir durante a história. Afinal, bastava um abraço ou alguém para escutar sua triste história de vida. Tadinho. E acham que é exagero? Vamos a uma pequena lista. Branca de Neve e os Sete Anões. Temos a Rainha Má. A Pequena Sereia. Temos Úrsula, a Bruxa do Mar. A Bela e a Fera. Temos Gaston, o Caçador Arrogante. O Rei Leão. Temos Scar, o tio de Simba. Em Aladdin, temos Jafar, e por aí vai. Era bem comum ver uma obra da Disney e esperar que junto dela tivesse um vilão icônico. Mas, olha o mas aí de novo. De uns anos pra cá, tem aparecido cada vez mais obras sem um vilão tradicional, ou até totalmente sem vilões. Alguns exemplos são Moana. Apesar de ser uma excelente animação, não temos propriamente um vilão. No final, a figura que seria um vilão só está amargurada. Divertidamente, outra história muito boa, mas que não tem um vilão, e sim um embate entre os sentimentos da adolescente e os conflitos com seus pais. Em Soul, mais uma obra que fala de sentimento e espiritualismo, mas sem vilão. Em Luca, temos uma obra sem vilões, pois o que temos mais próximo são a figura clichê do garoto mimado e encrenqueiro e o medo do povo da vila pelo povo dos mares. Esses exemplos demonstram a crescente tendência da Disney e Pixar em criar histórias sem a necessidade de um vilão antagônico tradicional. E isso se tem mantido. Faça um exercício. Puxe na sua mente agora qual foi a última obra sem ser uma continuação da Disney ou da Pixar que teve um vilão nos moldes tradicionais. Você tem 5 segundos. Aposto que você teve dificuldade de lembrar. E acham que isso tem ocorrido só nos desenhos? Claro que não! Temos Venom, Morbius, vamos ter Kraven, todos vilões clássicos que agora passaram a ser anti-heróis. Não podemos deixar de notar essa fase de humanização dos vilões que a Sony vem fazendo. Outro problema que existe é quando o vilão tenta se redimir. Em Star Wars, a trilogia clássica, temos Darth Vader, que se redime ao final, mas somente no momento de sua morte. Já na trilogia mais recente, temos Kylo Ren se redimindo, sem o mesmo peso na história. Seu arco de redenção é muito vazio, pois toda a construção do personagem foi fraca. A redenção de um vilão é algo que já existe há muito tempo, mas as obras mais recentes não estão sabendo trabalhar isso direito. A ausência de vilões é um tema intrigante que gera diversas análises e reflexões. É importante ressaltar que essa tendência não é absoluta, mas sim uma mudança significativa do panorama geral da criação de histórias. Alguns motivos que encontrei para essa mudança. As obras infantis e adolescentes sempre refletirão valores e crenças da sociedade em que são produzidas. Na atualidade, há um movimento em direção à inclusão, respeito à diversidade e resolução de conflitos de forma pacífica. Essa mudança de mentalidade se traduz na criação de personagens mais humanizados, que fogem do perfil do vilão malvado e unidimensional. Eu concordo em partes com essa narrativa. Sei que existem sim obras bem feitas sem existência de vilões. No entanto, obras assim são muito, mas muito fáceis de terem histórias ruins nas mãos de pessoas inexperientes ou sem a qualidade profissional. Foco no desenvolvimento pessoal. As histórias modernas priorizam o desenvolvimento pessoal e emocional dos personagens, incentivando a empatia, a resiliência e a superação de desafios. O vilão clássico, muitas vezes é visto como um obstáculo intransponível, e alguns escritores acham que isso pode limitar essa jornada de crescimento. A meu ver, isso é mais uma preguiça de se criar personagens bem feitos. Afinal, o desenvolvimento de personagens é uma das partes mais difíceis de uma obra. Temas mais realistas e contemporâneos. As obras infantis e adolescentes abordam cada vez mais temas relevantes para a vida real, como bullying, ciberbullying, questões ambientais e problemas sociais. Nesse contexto, a figura do vilão maniqueísta pode parecer menos interessante e autêntica. Aqui tenho que discordar novamente. Mais do que nunca, a realidade tem mostrado que cada vez existem mais pessoas ruins. E se a obra pretende se pautar no realismo da vida, então a falta de um vilão é simplesmente mascarar o mundo como ele é.
Influência da psicologia infantil. Estudos indicam que a exposição frequente a conteúdos violentos e amedrontadores pode ter efeitos negativos no desenvolvimento das crianças. Essa preocupação leva os autores a buscarem alternativas que promovam o bem-estar e a segurança emocional do público jovem. Posso estar enganado, e alguém vai acabar dizendo que estou. Mas ao contrário do que esses estudos sem fontes dizem, existem estudos que mostram o contrário. O psicólogo Freudman J., em seu estudo em 1984, não encontrou relações casuais entre violência na televisão e o comportamento agressivo das crianças. Craig A. Anderson, por meio de seus 35 estudos em 2003, concluiu que a exposição à violência na televisão tem um efeito muito pequeno, abaixo de 1%, e ainda depende de outros fatores, como genética, ambiente familiar, social, entre outros. Tanja Pauls, em seu estudo realizado em 2006, não encontrou relações entre violência na televisão e o comportamento agressivo em adolescentes. Fora que crianças expostas à violência doméstica ou na comunidade têm maior risco de desenvolver comportamentos agressivos e antissociais do que as que vêem em filmes e desenhos. Até porque a violência fantasiosa costuma mais mostrar à criança os perigos que ela pode encontrar. Os contos de fada muitas vezes foram criados justamente para servir de alerta à criança por ela desobedecer. Agora vamos a umas possíveis reflexões sobre essa mudança. Qual o possível impacto? A ausência do vilão clássico pode levar à perda do conflito, elemento crucial para o desenvolvimento da narrativa. No entanto, é importante ressaltar que existem outras formas de se criar conflito interessantes e envolventes, mas são estruturas muito mais difíceis de se manterem a criatividade e a atenção do público. A falta de desafios. Sem um antagonista claro, os personagens podem ter menos desafios a superar, o que pode tornar a história menos emocionante. Essa questão exige dos autores um trabalho criativo para encontrar outros obstáculos a desenvolverem e a motivarem os personagens a prenderem a atenção do público. A simplificação da realidade. Ao evitar a figura do vilão, as obras podem correr o risco de simplificar a realidade, ignorando a existência de pessoas que causam o mal e conflitos no mundo. É importante que histórias infantis e adolescentes apresentem diferentes perspectivas e representem a complexidade da vida real, sem perder de vista as mensagens positivas e inspiradoras. Agora chegamos ao final de mais um vídeo. E vocês, o que acham dessa mudança? Preferem as obras com vilões clássicos ou as obras sem vilões são mais interessantes? Comentem seu ponto de vista, ou digam quais obras sem vilões são as que vocês mais gostaram de ver, ou citem qual o seu vilão preferido. Um abraço e até a próxima!